Robert Lewandowski, cracaço do Barcelona na mira do Flamengo. Que história é essa? Vou falar para vocês a verdade e a dificuldade que o Flamengo tem em contratar esse jogador. Vou falar também sobre um reforço especulado pelo Flamengo que está no Rio de Janeiro. Vou falar sobre o Wallace Yan, que pode estar de saída do Flamengo, e vou falar também nesse vídeo sobre os jogadores da seleção uruguaia, a estreia dos jogadores da seleção uruguaia aí, e só faltam um jogador agora para estrear que joga no Flamengo, que é o Jorge Carrascal. Vou falar sobre isso e muito mais aqui agora nesse vídeo. Então vem comigo na Nação Rubro-Negra, convido você a se inscrever, deixar o like, acionar o sininho das notificações na opção todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Comente aí embaixo à vontade, aproveita a hora que for comentar, arrasta para o lado e hype o vídeo. Vamos começar o vídeo aí então falando sobre o David Romero, né, na verdade, jogador argentino que joga no Tigres. Isso porque, meus amigos, o David Romero, jogador do Tigre, ele é especulado no Flamengo desde aí do começo de maio, né, que ele é especulado no Flamengo, e nessa janela de transferência está no Rio de Janeiro curtindo as férias. O que acontece é o seguinte: o jogador está na praia do Rio de Janeiro, está ali de boa, curtindo suas férias como qualquer um cidadão civilizado, né? O atacante de 23 anos é destaque aí do time do Tigres, e depois que isso aconteceu, né, que o jogador foi lá, está no Rio de Janeiro, vem muitas especulações. Será que o jogador ele está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo? Gente, não existe nada concreto ainda, as especulações ainda continuam. O interesse do Flamengo no centroavante é iminente, vai tentar, só que não adianta a gente estar aqui falando para vocês que o jogador está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, porque até agora não existe nada, tá, concreto ainda sobre assinatura de contrato, se o jogador vai ficar no Rio ou não. Acontece que o jogador está passando apenas umas férias, né, nesse período de Copa do Mundo. Se tiver alguma negociação em andamento, a gente vai saber nos próximos dias por conta da janela de transferências que já está abrindo aí, né? Alguns jogadores eles já estão chegando em alguns clubes, né? Porém, a janela de transferências ela vai ficar muito agitada mesmo só depois da Copa do Mundo, tá? Então, vamos esperar aí para ver a situação desse jogador, mas a verdade é que ele está no Rio de Janeiro curtindo férias, tá, meus amigos? Agora, saindo do assunto David Romero, vamos falar sobre Robert Lewandowski. Isso porque existe aquela história de mercado que o Flamengo estipulou aí, de 10 a 15 milhões de euros em metas para contratações, só que ninguém explicou a situação, como que ela é conduzida. Quando se fala assim 10 e 15 milhões de euros, é uma meta que o Flamengo traçou ali de venda de jogadores para contratar, ou seja, o Flamengo não quer, o presidente BAP não quer mexer no dinheiro do caixa, ele quer contratar jogadores com investimento de venda de jogadores. O Flamengo já vendeu o garoto Rian Roberto por 10 milhões de euros, agora vai vender o Wallace Yan, já estipulou ali um valor entre 8 e 10 milhões de euros também, vai dar equivalente ali a 20 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais na cotação atual, 125 milhões de reais na cotação atual. E o que acontece é o seguinte: depois de todas as especulações aí de mercado, que o BAP falou que quer um jogador de peso no Flamengo desde o começo do ano, né? O paparazzo rubro-negro ele trouxe ontem nas suas redes sociais que ele fez uma apuração, tá? E o nome de impacto desejado pelo presidente BAP do Flamengo era o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona. Mesmo aos 37 anos, o polonês segue sendo aí considerado um dos principais centroavantes do futebol mundial e chegaria para formar uma dupla aí de peso com Pedro, tá? Clubes também do futebol árabe, da Arábia Saudita, também monitoram a situação do atleta Lewandowski, que possui grande poder financeiro para disputar sua contratação, que torna uma eventual investida do Flamengo ainda mais complicada. Essa informação foi trazida pelo paparazzo rubro-negro. E a verdade é o seguinte, gente: o Robert Lewandowski, ele, como o paparazzo trouxe aqui, tem sondagens do mundo saudita, tá?
O Al Hilal parece ser o time mais próximo aí da contratação do Robert Lewandowski. O atacante, ele, segundo o que eu apurei aí, quando ele jogava ainda no Barcelona, antes de seu contrato se encerrar com o Barcelona, ele iria receber um salário aproximadamente ali de 90 milhões por ano. Então, é um salário bem elevado, vai dar mais de 10 milhões de reais por mês, tá? Na moeda brasileira. Então, Robert Lewandowski no Flamengo hoje, meus amigos, é praticamente inevitável, tá? Só que o presidente falou que quer uma contratação de impacto. Nesse meio de contratações aí tem o Thiago Almada, tá? Que é o jogador em que o Flamengo já abriu conversas com ele, porém o jogador pediu para esperar depois da Copa do Mundo para decidir. Não descartou voltar ao Brasil, mas também não quer decidir antes na Copa do Mundo. O Flamengo quer contar com esse jogador para agora. O Luiz Henrique, o presidente, deu uma entrevista lá no Charla Podcast e falou que o Flamengo tem o desejo de contratar esse jogador. O BAP mesmo se declarou e falou que há 2 anos, quando ele nem presidente do Flamengo era, ele tinha um desejo, um sonho de, se fosse presidente, trazer o Luiz Henrique para o Flamengo quando ele jogava no Botafogo ainda. Então o presidente está tentando aí, trabalhando com o Luiz Henrique. Sobre o Danilo, o Flamengo vai tentar ainda conversas com o staff e com o jogador. Porém, o que foi trazido ontem lá no canal Palestra Itália é que o Danilo vai mesmo pro Palmeiras, tá? Eu vejo muita gente falando aqui no Brasil, o Danilo só joga no Palmeiras. Gente, se o Danilo jogar só no Palmeiras, ele tinha vindo direto do Nottingham Forest pro Palmeiras, tá? E não pro Botafogo. Então, vamos ver aí, o futebol é uma coisa de louco. O Andréas Pereira também só jogava no Flamengo aqui no Brasil. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá e contratou ele. Então, a gente pode esperar aí que essa janela de transferências vai dar o que falar. E outra informação muito boa, importante aqui, é sobre a atuação de Matias Vinha, do Flamengo. Matias Vinha é do Flamengo, jogador do Flamengo, sobre Guilherme Varela e De La Cruz. O Matias Vinha vive naquela de altos e baixos depois da grave lesão que levou. Não jogou muito bem, não foi aquele jogo que a gente espera. Mas para o jogador que estava muito mal no River Plate, a partir de ontem do Matias Vinha, foi até mais ou menos. O Guilherme Varela, ele foi o destaque, tá? O Varela foi na lateral direita ali, ele comeu a bola mesmo, tá? O De La Cruz entrou bem no decorrer da partida, também jogou alguns minutos bem, então o Flamengo tá olhando aí para esses jogadores, né? Jogadores aí que são do Flamengo ainda, e viu que as atuações de De La Cruz e Varela foram muito boas. O Matias Vinha ainda com dificuldades, mas também não jogou tão mal. Então, os 3 uruguaios que estreou aí, e a torcida, o time do Flamengo, a diretoria fica de olho no Matias Vinha, porque surgiu a informação lá na Argentina de que o River Plate estaria rescindindo o contrato com o Matias Vinha. Só que, na verdade, o que o staff do jogador falou para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, que não existe nada disso, tá? E lembrando que se o River Plate rescindir o contrato antes do término do empréstimo, na cláusula o River Plate tem que pagar até dezembro o salário do jogador, como está lá na cláusula de contrato de empréstimo. Então, Matias Vinha, ele ainda é jogador do Flamengo emprestado ao River Plate. Não vai voltar, tá? Essa informação foi trazida ontem à tarde pelo Vener Casagrande. E para fecharmos aí, falando sobre os jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, o Jorge Carrascal estreia amanhã com a seleção colombiana, tá? E vamos esperar aí para ver, porque a gente teve os brasileiros estreando. O Paquetá não foi bem, o Alexandro, acho que o Alexandre nem entrou, o Danilo foi bom, bem, entrou bem ali, o Léo Pereira também não entrou na partida. Então tivemos as estreias dos brasileiros, ontem tivemos as estreias do Uruguai, e amanhã vamos ter a estreia dos colombianos. O equatoriano Gonzalo Plata também estreou, mas não foi como ele queria. A seleção do Equador perdeu, porém o Gonzalo Plata foi o destaque da seleção equatoriana também. Então só falta aí o Jorge Carrascal estrear mesmo para a gente ver aí como que esse jogador vai estar na Copa do Mundo. Se vai estar 100% focado ou se vai estar naquela que já queimou ele no Flamengo, pra falar a verdade, né? Sem atenção. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, convido você a conhecer a nossa loja do YouTube Shopping aí. Lá você vai encontrar caneca, garrafa térmica do Flamengo, da Seleção Brasileira, camisa do Flamengo verde e amarelo em homenagem à seleção,
camisa manto 1 do Flamengo original, camisa manto 2 do Flamengo. Lembrando que a cada produto original que você comprar, você estará ajudando diretamente o Flamengo e também o canal. Então, se você não quiser comprar nenhum produto do Flamengo e quiser comprar outra coisa, entra aí através do site, clica em algum produto aí, você vai estar direcionado direto para o site da Shopee, do Mercado Livre, da Netshoes, e lá você compra aí outro produto através do site, ajudará também o canal, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.